Fala pessoal, começando aí nosso fechamento de mercado, que é um quadro novo, que vamos começar a trazer aqui a atualização do fechamento do Ibovespa, olhar os mercados lá fora, no caso S&P, Dow Jones, olhar o dólar aqui também na nossa bolsa brasileira e dar uma olhada ali nas duas maiores altas do dia e duas piores quedas. E lembrando também que eu vou deixar aberto, tá? Então aqui nos comentários, caso você queira ver uma análise de algum ativo em específico para o dia seguinte, deixa aqui nos comentários que o ativo aí mais pedido eu trago análise pro dia seguinte, tá? E aí fica duas análises dos dois ativos que mais subiram, duas ali mais ou menos dos ativos que mais caíram no dia e mais uma análise aí de algum ativo que foi mais solicitado por vocês, beleza? Então lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? E também não esquece, né, de deixar aí um feedback se vocês gostam de fechamento de mercado, para a gente começar a trazer aqui diariamente um fechamento de mercado, que é um vídeo rápido, trazendo ali as análises com contexto gráfico dos ativos, ok? Dito isso, já partindo direto aqui, tá, pessoal, para o Ibovespa, a gente tem aí ainda o Ibovespa fraco, né, hoje, uma queda de 0,58, não acionou um pivô de baixa ainda, né? O pivô de baixa ele precisa perder o fundo que encontra-se na região dos 123.300, né? 123.340. Tem que fazer um fechamento abaixo desse nível para confirmar um pivô de baixa, tá? E aí a gente tem a possibilidade de testar zona de suporte, primeiro que eu entendo ser interessante essa região dos 121 mil pontos, e depois a projeção desse primeiro pivô aqui em cima, que fica lá na região dos 117.850, 114.900 e quem sabe 111.500, tá? Mas aí são alvos mais longos, vamos parte a parte. Primeiro a gente tem que ver que se de fato ele vai consolidar, vai confirmar um pivô de baixa perdendo 123.300. Aí tem que ver se vai se segurar aqui nos 121 mil pontos, que é uma zona de suporte também importante, ou se ele vai fazer mais um repique. E a gente tem como principal nível de resistência aqui dentro dessa tendência de baixa no curto prazo a região dos 128 ou 129 mil pontos para o Ibovespa. Tá? Só contextualizando por que eu entendo que o 121 mil é um ponto interessante de suporte, exatamente porque ele já foi testado como, né, um número de força essa região. Então ele foi testado como resistência aqui, nessa ocasião, aqui também. Então é uma zona aqui de antigo ponto de resistência que agora deve funcionar como uma zona de suporte, 121 mil pontos. Tá? Mas de fato o Ibovespa está mais fraco no curto prazo, junto a isso, um viés mais negativo para a nossa bolsa. Tá? A gente tem, dando uma olhada agora no dólar, também um movimento um pouco mais travado, só que temos aqui a aparição de volume comprador dentro do dólar, né? Então a gente vê que apesar do movimento um pouco mais travado, a gente vê aqui bastante volume comprador acima da média, o que leva a entender que isso aqui pode ser uma acumulação. Tá tendo zona de suporte principal a região dos 5.060. Para acionar um pivô de alto, o dólar precisa romper os 5.190, fechar acima e aí abre espaço para vir revisitar essa região entre os 5.300 a 5.350, tá? Dando uma olhada nos juros, né, que é o DI nosso aqui, segue num viés e num contexto de alta no curto prazo, tanto gráfico diário quanto gráfico semanal, né? Para romper aqui o pivô ou DI, precisa romper aqui os R$ 11, ok? Partindo agora lá fora, antes da gente dar uma olhada nos ativos, nos dois ativos que mais caíram e nos dois que mais subiram, a gente tem o S&P, que hoje aí fechando praticamente no 0 a 0, né? 0,02, é um ativo que segue tendência de alta e tem os próximos alvos lá para a região dos 5.415, depois 5.500, tá? Lembrando que o S&P 500 segue dentro de uma forte tendência de alta no curto e no médio prazo, né? Estruturando aqui já um canal de alta e confluência de valores com a próxima projeção de alvo que foi desse pivô aqui em cima, lá na região dos 5.500, que é próximo aí também a um nível de retorno dentro desse canal aqui de alta, tá? Mas de fato, tendência de alta aí bem definida no S&P 500, né? A gente tem o Dow Jones com uma queda mais feia de 0,5%, né? Tentou romper aqui, olha, no início da semana passada acabou falhando, ainda segue dentro de uma LTA, ou seja, ainda a estrutura permanece de alta, o que traz o índice para um viés mais negativo de fato, para uma quebra de estrutura de alta,
é ele perder essa zona de suporte aqui, olha. Né? Então, mesmo que ele perca essa LTA já demonstrando uma certa fraqueza, ou seja, fazendo um pivô de baixa, depois que perder essa LTA, ele só confirma mesmo uma quebra de estrutura, perdendo esse fundo, que encontra-se aí na região dos 37.648. Vamos fazer assim, olha. Eu vou deixar aqui até mapeado para a gente ir acompanhando agora por aqui. Beleza? Então esse é o ponto mais importante agora pro Dow Jones, tá? Que é a região lá dos 37.600 pontos. Por enquanto o movimento tá aí mais travado, mas se aproximando de uma zona aqui de suporte, né? Então qualquer barra de força próximo a essa zona de suporte, fechando acima da máxima dessas barras aqui anteriores, no caso utilizando como exemplo hoje, pode ser aí uma tentativa de retomada de alta para vir testar topo nos 40 mil pontos novamente, tá? Olhando o índice do Nasdaq, que segue também forte tendência de alta, estruturando dentro de um canal de alta bem forte. Próximo ao alvo projetado, a região dos 17.400, depois 17.750, né? Também em confluência indo lá para o nível de resistência, né, dessa linha de retorno do canal de alta. Mas segue trabalhando com topos e fundos aí ascendentes, né? Barras aqui ainda de força, rompimento do topo aqui anterior, segue tendência de alta aí no curto prazo, e com isso a gente tem um viés do mercado americano ainda em continuação de uma tendência de alta, tá? Olhando aqui o petróleo, o Brent, ele segue ainda travado, né, na região dos 84, mas achou um suporte nessa zona dos 81, né, passando aqui já uma LTA também, fazendo um fechamento acima da região dos 84,70, abre espaço para tentar uma movimentação um pouco mais forte aí para ir testar os 91. Mas ainda o volume aqui bem fraco, tá? O volume aqui bem fraco mesmo, ok? Dito isso, agora vamos dar uma olhada nos dois ativos que mais subiram. Vamos dar uma olhada aqui em cotações, composição dos índices, né? Vamos trazer aqui, olha, cadê o índice do Ibovespa? Índice do Ibovespa. Então as duas maiores altas de hoje, ó, foi MRV e Petro. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro em MRV. Uma alta de 2,20 nem é uma alta assim, né? Ainda bem fraco, tá? O papel segue tendência de baixa no curto prazo, no médio prazo também tendência de baixa. A gente tem aqui pelos 15 minutos, inclusive até acionou uma venda, né? Porque ele perdeu a mínima dessa barra de correção e já segue dentro de uma tendência de baixa. Gráfico diário trabalhando abaixo da LTB, abaixo de todo esse nível de resistência aqui, né? Olha, toda essa região de resistência aqui. Então tem uma trincheira aí para o papel. Só volta a ficar interessante para compra acima dos 7,80, tá? Por enquanto não vejo nada, possibilidade maior de testar fundo no 6,30. Segunda maior alta da nossa bolsa hoje é Petri 4. Ainda tá feio o papel, fez aqui um pullback, tem bastante pressão, teve bastante pressão vendedora dentro desse gap, né? Então dentro desse gap aqui, olha, bastante pressão vendedora, agora fazendo um processo de pullback, volume abaixo da média, tecnicamente em candles assim de correção, perdeu a mínima aqui, possibilidade de venda, tá? E tem que ver se vai se segurar nessa zona de suporte principal, que é os 36,35, também tem uma LTA passando aqui, mas que se for perdida essa região e acionado um pivô de baixa a favor desse gap, vejo aí alvo para a Petrobras voltar para essa região dos 32,73, tá? Por enquanto é um movimento mais travado, cara de correção ainda, ok? Partindo agora para os que mais caíram no dia, a gente teve Mglu, né, Magazine Luiza, seguida de Azul 4, né, o setor aí de turismo. Mglu feia, tá, pessoal? Assim, não vejo motivos nenhum para estar comprado dentro do papel, tecnicamente. Perdeu fundo feio aqui, olha, nessa região dos 12. Desde quando o papel tava lá nos 26, lá nos 42, tá? Tem até linha aqui que tá apagada, olha. A gente já comentava aqui dentro da Capitalismo a possibilidade do papel voltar a testar essa zona aqui dos 8 e 20, tá?
Deixa eu ver se tinha mais alguma linha para cá. Não, era essa mesmo. Então o alvo que a gente já tem para MGLU é aqui nos 8,34, tá? O papel segue dentro de uma tendência de baixa no curto, no médio e no longo prazo, tá? Com topos e fundos aí descendentes. No gráfico semanal acionando mais um pivô de baixa. Quem está posicionado na venda, ótimo. O stopzinho se já pegou aqui por cima, olha, nessas regiões anterior, o stop protegido que eu já colocaria na máxima da barra de hoje, tá? Mas o papel aí segue bem feio e agora a gente pode projetar o rompimento desse novo pivô e a gente tem alvo na região dos 11,36, 10,25 e depois nos 8,70 que vai em linha com o suporte lá de médio prazo que foi visto anteriormente também. Beleza? Então esse foi o nosso primeiro fechamento de mercado. Eu espero poder ter ajudado vocês. Aceito sugestões e feedback aqui nos comentários e até amanhã.